Cercado por pompa e majestade dignas de um rei, Charles Farrar Blight foi coroado diante de uma multidão. Mas, ao contrário do que você possa imaginar, o cenário não era a abadia de Westminster, pois a cerimônia aconteceu em uma vila chamada Kirk-at-Home, uma vila da Escócia. Por séculos, a comunidade cigana escocesa viveu abaixo de uma monarquia absolutista nessa região. Governados por líderes da dinastia Farrar, eles estabeleceram um legado de resistência e tradição. Mas, com o tempo, esta monarquia passou a existir apenas como uma curiosidade histórica, sem força política alguma. Em 1898, Charles Farrar Blight retornou à sua terra após 15 anos da morte de sua mãe, a Rainha Esther, com uma coroa de estanque e a cerimônia realizada por um arcebispo local, que, diga-se de passagem, também era o ferreiro que fez a coroa e cigano da própria vila. Desse modo, ele foi coroado rei e podemos afirmar que a cerimônia foi no mínimo peculiar, justamente porque uma garrafa de uísque foi quebrada em sua cabeça e uma lebre morta foi amarrada ao entorno do seu pescoço. E tudo isso acontecia no que eles chamavam de Palácio Cigano. Esse entre aspas que eu realizei é porque na realidade não se tratava verdadeiramente de um palácio, e sim uma casa grande nessa região, mas muito, muito longe de ser um palácio. Como você pode conferir aí na foto, o Daily Mail foi um dos muitos jornais que cobriram a coroação de Charles II, e nessa segunda foto, multidões se reuniram em At-Home no dia da coroação de Charles II, na realidade em maio de 1898. Charles é retratado aqui, nesta foto, em sua coroação no ano de 1898. O rei Charles é visto com sua esposa ao lado de fora de seu palácio, ou seja, sua casa, em At-Home. Na foto 5, temos aí Charles visto em seu palácio no ano de 1900, exatamente 2 anos antes de morrer. Ele passou apenas 4 anos como rei cigano. E nesta última foto nós vemos o quê? Um modesto edifício que foi chamado de palácio e que ainda existe, ou seja, hoje em dia ainda pode ser visto esse palácio histórico, que agora é uma casa particular usada como pousada e hospedaria. A história dos ciganos em At-Home remonta ao século XVI, quando o rei Jaime V da Escócia concedeu a autoridade real a John Farrar, o antecessor, ou seja, um dos antecessores do Charles, que nessa história assume o reinado. E apesar disso, os ciganos enfrentaram severas perseguições em toda essa região e ao longo dos séculos, sendo, infelizmente, frequentemente forçados a viver à margem da sociedade. O reinado de Charles foi curto, ou seja, terminando em 1902, quando de sua morte. Desse modo, ele foi o último monarca oficial da dinastia Farrar. E a coroa, é claro, nunca mais foi passada adiante. E após a sua morte, a dinastia monárquica cigana gradativamente foi desaparecendo na Escócia. Mas o legado persiste entre os moradores de Kirk-at-Home, que ainda celebram a sua conexão com essa história que se perde no tempo. A monarquia cigana de At-Home é um exemplo seguro de como as minorias étnicas podem preservar suas tradições e manter a sua cultura viva desde o momento em que não haja perseguições. Ou seja,
Na medida em que eles podem se estabelecer em uma região, eles vão influenciando a cultura majoritária e, obviamente, sendo influenciados pela mesma. Apesar das mudanças sociais e políticas, a história de Charles Farrar Blight e seus antecessores continua viva, intrigando inclusive acadêmicos e turistas que visitam a região para conhecer um pouco dessa história. Então vejam bem, ela continua viva justamente porque historiadores que descobriram este fato histórico na Escócia registraram em suas pesquisas, em seus levantamentos históricos, esse fato muito interessante a respeito do último rei cigano na Escócia. Se você gostou dessa história sobre o último rei cigano na Escócia, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e, óbvio, deixe nos comentários qual é a sua opinião a respeito desse tema, ou se você tem um assunto que gostaria que nós abordássemos aqui a respeito da cultura cigana, também deixe aí nos comentários, que todas as sugestões são sempre bem-vindas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for colocado à sua disposição. Um abraço e até a próxima sexta!